Olá, professores, olá, professoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual de Educação. Eu sou a Creuza, sou professora da rede pública, estou em sala de aula com o quinto ano, mas há muito tempo eu atuo em projetos de formação de professores pela rede estadual. Eu sou uma mulher morena clara, tenho cabelos e olhos castanhos, é, eu uso óculos e hoje eu estou usando uma camisa verde. Ao fundo eu tenho uma parede na cor palha, tá bem? Eu vou começar agora a compartilhar o nosso material de estudo. Bem, essa nossa conversa de hoje tem como foco discutir a sequência didática 7 de língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Antes de mais nada, é muito bom e importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre, para que vocês tenham acesso aí ao caderno do professor e o caderno do aluno, né? Então, acessem por meio do link que vocês serão automaticamente direcionados ao site da EFAP. A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a TPC, ficarão mais fáceis se vocês estiverem com o material do Aprender Sempre em mão, porque vocês poderão anotar nele próprio, facilita muito quando formos realmente já desenvolvê-lo em sala de aula. Eu sei que às vezes, né, não é possível vocês fazerem isso ao mesmo tempo quando estão com o aplicativo e um dispositivo móvel. Por isso, todas as vezes que eu for falar de alguma atividade, haverá um print dela aqui na tela. Agora, eu sugiro que peguem aí os seus cadernos de bordo, né? Aquele que você faz os seus registros, e tomem nota aí da nossa conversa, porque favorecerá o seu estudo e planejamento didático. Vamos lembrar que os nossos encontros, como o de hoje, estamos sempre estudando uma sequência com antecedência, ou seja, aquela que nem eu, nem vocês ainda iniciamos em sala de aula. E isso não é por acaso, nós fazemos dessa forma para possibilitar essa primeira aproximação com as aulas e suas atividades, de modo que possamos prever ajustes e planejar encaminhamentos e as intervenções. Os nossos objetivos, né, vamos compartilhar aqui, nós buscaremos atingir o quê? Olha, primeiro, conhecer a sequência didática 7, que se chama Estudando a Pontuação em Lendas, considerando seus propósitos comunicativo e didático. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. Discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. No slide, neste próximo aqui sobre a agenda, vocês podem observar a organização do nosso encontro. O primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a SD7 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar os propósitos didático e comunicativo dessa sequência. No segundo momento, nós poremos uma lupa em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento em determinadas habilidades essenciais. Finalmente, no terceiro momento, nós faremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a ATPC. Bem, vamos então dar início aqui ao nosso primeiro momento, né, em que nós conheceremos, né, algumas aulas que estruturam essa sequência e as atividades que as compõem. Bem, aula 1. Introdução ao estudo da pontuação.
A atividade 1 é pontuar uma determinada frase. Na 2, em duplas, vão dizer a respeito o que sabem sobre pontuação e refletir sobre o que é importante, registrar 4 informações importantes sobre esse assunto. Na 3, em duplas, registrar as frases ditadas pelo professor, buscando representar fielmente por meio dos sinais de pontuação a entonação empregada por ele. E na 4, também em duplas, pontuar 2 frases. Registrar as conclusões sobre as diversas formas de pontuar uma mesma frase, aí nessa última atividade, assim. Falando nesse assunto, é bom lembrarmos que a pontuação adequada contribui para a coesão dos textos. Daí a importância dos estudantes refletirem sobre ela. Também é importante que os estudantes compreendam desde o início da SD7 que buscarão aprimorar o emprego da pontuação em suas produções de escrita. Nessa altura do ano, nós, professores, já sabemos bem, né, sobre os saberes e dificuldades que os estudantes têm com a pontuação. Nessa sequência, desde a atividade 1, eles terão que colocar em jogo, em duplas, né, os conhecimentos que têm. Por isso é recomendável que a turma compartilhe como pontuou a frase e por quê. Da mesma forma, na atividade 2, é um bom momento para que nós, professores, saibamos um pouco mais o que os estudantes já conhecem sobre o assunto. E vale, nessa medida, mediar a discussão, propondo perguntas. O caderno do professor traz sugestões de boas perguntas para que possamos consultá-las, a fim de que os estudantes reflitam sobre formas de se pontuar. Por fim, vale destacar que a atividade 5 é o momento de retomar o que experimentaram nas atividades anteriores. E é importante, professores, que ajudemos os estudantes nesse registro das conclusões. Construir um quadro coletivo na lousa, validando as contribuições das duplas, em que todas as demais possam registrar em seus materiais essas diferentes possibilidades de se pontuar um mesmo texto, é uma boa situação didática, né? Pois eles podem consultar isso depois. Na aula 2, lendo e refletindo sobre o uso da pontuação. Refletir sobre como seria ler um texto, uma lenda sem pontuação. Na 2, elaborar uma hipótese sobre o que tratará a lenda a partir do seu título. Participar da leitura colaborativa. Na 3, reler a lenda e destacar os sinais de pontuação. E na 4, nomear os sinais de pontuação encontrados. Na atividade 5, explicar por que os sinais de pontuação foram empregados. O foco dessa SD7, de acordo com o roteiro formativo, são as práticas de leitura como apoio às práticas de escrita. Na aula 2, vemos como a leitura colaborativa pode destacar a importância de compreensão da lenda e como, em função das intervenções que nós, professores, fazemos, podemos ir mostrando a importância da pontuação. Isso apoiará os estudantes para a realização das atividades 4 e 5. No caderno do professor, na página 134, a indicação do vídeo o que é e para que serve a pontuação. É um excelente material, com práticas de professores em sala de aula realizando atividades de pontuação com seus estudantes, os quais refletem sobre o uso delas. Como também há rodas de conversa da doutora Thelma Vaz com as professoras, discutindo sobre esse conteúdo. Vale a pena assistir, gente, e tomar notas. Aula 3. Pontuando um trecho de uma lenda. São 4 atividades. A 1 é ler individual e silenciosamente o trecho de uma lenda e completar as lacunas com sinais de pontuação que julgar os mais adequados. Na atividade 2, em duplas, comparar as escolhas e modificar, se desejar, né, os sinais empregados. E na 3, compartilhar com toda a turma as escolhas feitas. Na atividade 4,
acompanhar a leitura do professor, da professora, né, da lenda na íntegra, observando como é a pontuação original do texto. Como vimos aqui nessa aula 3, a leitura autônoma pelos estudantes, primeiro individual e depois em duplas, que para pontuar terão que buscar compreender o texto. A atividade para discutir, refletir sobre as escolhas feitas e a leitura do texto original para que se possa comparar o que foi feito e o que está na lenda originalmente, permitindo assim uma discussão sobre diferentes formas corretas, né, de pontuar e outras nem tão corretas, porque o sentido pretendido precisa ser respeitado. Além disso, o trecho dessa lenda foi mantido em parágrafos e com letras maiúsculas. Será que todos os estudantes usarão esses indícios para pontuar? Isso também é um dado que nós, professores, para que nós, professores, o que? Conheçamos melhor os nossos estudantes, os seus saberes, o que eles dominam, o que, e sobretudo, gente, o que eles precisam aprender. Aula 4. Lendo uma lenda e refletindo sobre o uso da letra maiúscula. São 4 atividades. A primeira é acompanhar a leitura colaborativa de uma lenda. A segunda, analisar um trecho da lenda explicando os diferentes usos da letra maiúscula. A 3, reler a lenda e identificar se há outro uso da letra maiúscula além daqueles destacados na atividade anterior. E a 4, coletivamente, escrever uma orientação para o uso da letra maiúscula. Aqui nós vemos, né, que o foco está realmente onde? No emprego da letra maiúscula. E o quanto um dos seus usos se relaciona com a pontuação. No caderno do professor, essas orientações estão bem detalhadas. E é importante a leitura, como também seguir essas orientações. Em especial porque é uma descrição do gênero lenda e orientações sobre como encaminhar a leitura colaborativa, que é aquela em que o professor, né, propõe paradas estratégicas para lançar perguntas e que apoiam a compreensão dos estudantes e que destacam aspectos linguísticos que são empregados. Aqui na aula 5, né, refletindo sobre o uso dos sinais de pontuação em diferentes gêneros, são 3 atividades. A primeira, ler a carta escrita por um estudante do 5º ano. Na atividade 2, analisar a situação de produção da carta e os sinais de pontuação empregados. Na 3, reler a lenda da aula anterior e comparar os sinais de pontuação empregados na lenda e na carta. Preencher um quadro indicando quais sinais de pontuação foram empregados na lenda e com qual função. Então, nesta aula 5, em que os estudantes terão que refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros carta e lenda, eles terão que perceber por que o ponto de interrogação foi empregado na carta. Qual é a sua função? Nesse caso, né, a intenção é o de estabelecer um diálogo com o destinatário da carta. Há um equívoco, tá, pessoal, aí no caderno do professor, na página 144, porque as orientações da atividade indicada como 2 são, na verdade, as orientações da atividade 3. Nela, prevê-se que os estudantes compartilhem suas produções, bem como que o quadro item E seja construído coletivamente com as contribuições dos estudantes antes deles registrarem em seus próprios materiais. Aulas agora 6 e 7, analisando as formas de escrever as falas dos personagens. São 7 atividades nessas 2 aulas. A1, ler um trecho da lenda, como a noite apareceu. Na 2, ler um trecho da lenda, como nasceu a primeira mandioca. Na 3, sublinhar as falas dos personagens nos 2 trechos lidos. Na 4, analisar a diferença entre as formas de marcar o discurso direto nos 2 trechos lidos. E na atividade 5, refletir se as diferentes marcações do discurso direto afetam o sentido. Na atividade 6,
qual forma prefere indicar o discurso direto? E na 7, ler 2 boxes com explicação do que são discurso direto e discurso indireto. Indicar qual desses discursos foi lido nos trechos e justificar por quê. Aqui, gente, nas aulas 6 e 7, eles trazem fragmento de 2 lendas, com 2 formas de marcar o discurso direto. No primeiro, usa-se os 2 pontos e travessão, e no segundo, usa-se as aspas. A análise detalhada desses textos explicita que ambas as formas podem ser usadas em gêneros narrativos literários, como é o caso das lendas, mas também dos contos, por exemplo. Nós, professores, podemos mostrar outros exemplos aos estudantes, valendo-nos, inclusive, de textos já explorados no material do Aprender Sempre. Pode ser interessante destacar com os estudantes que alguns gêneros não permitem 2 pontos e o travessão, mas apenas as aspas, como é o caso de notícias, né? Das notícias, das reportagens, dos artigos de divulgação científica. Na atividade 7, está em jogo o discurso indireto. No entanto, considerando-se que esse discurso não foi tão explorado até o momento, será bastante importante que na ATPC busquemos planejar com os colegas outras atividades que focalizem a versão do discurso direto em discurso indireto e vice-versa, para que, de fato, os estudantes possam compreender o que, em ambos, há uma fidelidade ao que os personagens falam. Em ambos, há verbos de fala ou verbos de dizer. São aqueles disse, perguntou, gritou, sussurrou, determinou, mandou, sugeriu. Mas no discurso indireto, o narrador rediz, né, o que o personagem disse. E isso exige mudanças no texto. Aula 8. Estudando as marcas linguísticas do discurso direto. São 3 atividades. A primeira, reler a lenda como a noite apareceu, lá da aula 4, identificar e transcrever os verbos que antecedem os 2 pontos e anunciam fala dos personagens, ou seja, os verbos de fala. Na atividade 2, ouvir a leitura pelo professor do texto Maria Pamonha, atentando aos verbos de fala, né, o ponto, né, gente, da lenda, desculpem. Na 3, responder questões sobre o texto lido. Os itens C e D incidem sobre o discurso direto e os verbos de fala. Nesta aula 8, aprofunda-se a discussão iniciada na aula anterior sobre o discurso direto, enfatizando os verbos de fala. Durante a leitura, devemos pedir que os estudantes vão destacando com marca-texto esses verbos. Podemos anotá-los em um cartaz ou fixá-lo na sala, e esse cartaz pode ir sendo alimentado posteriormente com verbos de outros textos lidos que anunciem falas de personagens. A riqueza de discutir os verbos de fala está em ampliar o repertório, ou seja, sair dos clássicos, disse, perguntou, respondeu, falou, e ampliar para outros, como sussurrou, gritou, advertiu, mentiu, sugeriu, ordenou, indicou, comentou. E aqui, na aula 9, temos aqui pontuando um trecho de uma lenda. É uma atividade só, mas ela é bem densa. Por quê? O que eles farão? Eles vão reescrever o final da lenda Maria Pamonha, cuidando particularmente da pontuação. E na 10, eles vão fazer o quê? Vão fazer revisando e fazendo autoavaliação. A atividade 1 é para acompanhar a releitura que o professor fará da lenda, observar se os sinais de pontuação estão adequados e, se necessário, ajustá-los, né? Essa que é a parte boa. A atividade 2, após a revisão, preencher o quadro de autoavaliação. Nas aulas 9 e 10, gente, os estudantes terão que pôr em jogo tudo o que aprenderam e empregar os conhecimentos construídos ao longo dessa sequência sobre os sinais de pontuação, incluindo formas de marcar o discurso direto, o uso de letras maiúsculas. O desafio de terem
que reescrever um trecho da lenda com foco na pontuação, depois de lermos para eles, sensibiliza para o fato de que é necessário compreender o texto, os sentidos dele, para conseguirem pontuá-lo. Aqui, precisamos pensar nas condições didáticas para que façam essa reescrita, tais como fazer o planejamento da parte que será escrita, se iremos, né, se registrar a parte já escrita na lousa ou apenas o planejamento. Como será feito esse planejamento? E até mesmo se essa atividade será em dupla ou individual. Bem, nós teremos agora um momento de reflexão, nós acabamos de conhecer a sequência didática 7, estudando a pontuação em lenda. Então, eu pergunto a vocês, qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática? E qual é seu propósito didático? Eu darei aqui um tempinho para que vocês pensem, escrevam aí no material que você utiliza e logo retomamos, tá bem? Bem, vamos conversar então, né, sobre elas. Então, considerando aí a descrição das aulas, né, e das atividades, podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência é pontuar um texto, vendo o sentido que essa pontuação promove e pensar. A pontuação empregada ajuda o leitor a compreendê-lo bem? O que os estudantes poderão aprender com essa sequência didática? Qual é o seu propósito didático? O que vocês colocaram? Bem, tendo em vista, né, que os estudantes, ao final aqui do primeiro ciclo, né, no 5º ano, eles precisam pontuar textos como forma de expressar suas ideias e se fazerem entender pelos seus interlocutores. O propósito didático é deles se fazer entender pelos seus leitores. O propósito é que eles sejam capazes de pontuar um trecho de um texto e autoavaliar essa tarefa. Ou seja, eu aprendo, eu consigo avaliar como está meu aprendizado. Bem, até aqui nós conhecemos as aulas que estruturam essa sequência didática 7 e suas atividades. Chegou a hora de colocarmos, né, uma lupa sobre elas e de refletirmos sobre como algumas contribuem, como elas, na verdade, né, contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos lá? Então, vamos conhecer em detalhes e analisar algumas atividades dessa SD7, dessa sequência 7. Eu escolhi para trazer aqui para vocês 2 aulas. A primeira é a aula 9, que é pontuando um trecho de uma lenda. O que os alunos terão que fazer, o que eles aprendem? O que vamos aprender? Nessa aula, sua professora, seu professor, irá reler para a turma a lenda latino-americana Maria Pamonha. Em seguida, você poderá exercitar tudo que aprendeu até agora para pontuar da melhor maneira possível o seu texto. Considerando a leitura realizada pela sua professora, pelo seu professor, e o que estudamos até agora sobre a pontuação, reescreva o final da lenda Maria Pamonha. Então, gente, ao propormos que os estudantes façam uma reescrita, temos que nos atentarmos o quê? Às condições didáticas necessárias, pois queremos que eles foquem na pontuação. Então, temos que, por exemplo, ler novamente o conto para os estudantes,
fazer com eles o planejamento do final e deixá-lo exposto para que consultem durante a produção. Deixar evidente a partir de onde deverão iniciar a produção, colocar o trecho na lousa mesmo para que eles saibam que deve escrever a partir daquele ponto. Dizer que deve pensar na pontuação que considerarem a mais adequada para cada trecho do seu texto. Circular, né, durante a produção, observando as dificuldades comuns, né, que tem, para retomá-las em outras ocasiões. Com essas boas condições didáticas garantidas, os estudantes estarão preparados para pensar nas melhores escolhas para pontuar seus textos, né? Vamos conhecer, gente, as habilidades, né? Qual habilidade ou quais a aula anterior favorece? Aqui nós temos uma que está aí com foco nas convenções da escrita, que ela é do 3º ao 5º ano, que é a habilidade 7. Utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, né, o ponto final, ponto de exclamação, de interrogação, vírgulas em enumerações, e pontuação do discurso direto, quando for o caso. Essa habilidade, que é trabalhada do 3º ao 5º ano, como vemos, vem ao encontro de tudo que foi proposto até aqui nessa sequência, pois nessa atividade os estudantes colocarão em jogo os seus saberes acerca dos usos da pontuação estudados. Terão que decidir quais sinais de pontuação escolherão ao longo do texto e como representarão o discurso direto. Lembrando que nessa lenda Maria Pamonha, o autor utilizou 2 pontos e travessão. Contudo, os estudantes não tiveram a oportunidade de vê-lo em sua forma escrita. Eles apenas ouviram a leitura do professor, da professora, não é? Portanto, se algum estudante escolher representar as falas com aspas, demonstrará o seu conhecimento sobre esse objeto de estudo. E essa escolha pode e deve ser respeitada, valorizada e discutida com os demais colegas da turma. Vamos seguir com nossa análise conhecendo mais uma habilidade. Agora, essa com foco na ortografia, que é uma do 5º ano, a 1B. Pontuar corretamente textos usando ponto final, ponto de exclamação, de interrogação e reticência, segundo as características próprias dos diferentes textos. Nessa habilidade aqui específica do 5º ano, espera que o estudante seja capaz de pensar na melhor forma de representar por escrito o conto que ele ouviu, utilizando a pontuação adequada em cada etapa, que precisa ir além dos sinais mais básicos, né, como o ponto final e o ponto de interrogação. Ou seja, nessa habilidade do 5º ano, espera-se que os estudantes usem variado repertório, que inclua a vírgula, as reticências, o ponto de exclamação, além do emprego da letra maiúscula, não é? Aí no início de cada sentença, e das formas de indicar o discurso direto. Durante o estudo, nas aulas anteriores, as atividades permitiram que os sinais de pontuação e os sentidos que promovem fossem evidenciados e que pudesse refletir sobre eles. E na aula 10, quando fizerem a autoavaliação e a socialização de algumas produções da turma, terão mais uma vez a oportunidade de refletirem sobre essas escolhas feitas. Então, vamos para mais uma habilidade, que aqui o foco é na produção escrita, também é do 5º ano, a 11A. Planejar e produzir com autonomia anedotas, piadas, cartoons, contos, entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. O desenvolvimento dessa habilidade, também específica do 5º ano, é favorecido, né, nesta aula 9, porque o estudante precisará se dedicar ao que foi proposto, que é produzir o final da lenda com foco na pontuação.
Ao planejar o que irão produzir, seja no coletivo ou individualmente, os estudantes antecipam parte do desafio que teriam pela frente. Sabendo que irão escrever, terão que pensar apenas em como fará isso, ou seja, o enredo está posto. Então, as decisões que terão que tomar serão a respeito da linguagem que irão empregar, a forma como irão escrever. E isso está amplamente ligado à ortografia e pontuação. Essa habilidade está em favor da garantia das boas condições didáticas que, enquanto professores, temos que oferecer aos aprendizes. Que eles aprendam a escrever exercitando esses procedimentos utilizados por escritores experientes. Vamos seguir, né, com a nossa análise, conhecendo mais uma aula. Escolhi aqui a aula 10, revisando e fazendo a autoavaliação. O que eles vão aprender, né? O que os estudantes irão aprender nesta aula. Aqui o seu professor, sua professora, irá discutir uma cópia da lenda, desculpem, gente, irá distribuir uma cópia da lenda para vocês conhecerem a versão original por escrito. A partir da leitura, vocês irão revisar os textos que escreveram, observando a pontuação escolhida e verificando se o sentido do texto corresponde à sua versão lida. Sua professora ou professor irá reler a lenda Maria Pamonha para que você verifique se escolheu os sinais de pontuação adequados ao sentido que ele tem. Você poderá fazer mudanças se achar necessário, não é? Então, essa aula 10, ela destina-se, em primeiro lugar, a analisar o que os estudantes realizaram na aula 9. Os alunos, eles terão a oportunidade de conhecer o final do texto que pontuaram em sua forma escrita, pois até agora o professor havia somente feito a leitura para eles. Além disso, terão a oportunidade de alterar a pontuação que fizeram em seus textos e adequá-la. Vale lembrar que a pontuação, que a produção, né, que cada um Vale lembrar que a produção de cada um está diferente do texto original, pois o enredo é o mesmo. Contudo, cada um produziu com suas palavras a sua versão. Temos que tomar, gente, muito cuidado para que essa atividade não se transformar numa aula de correção, mas sim uma aula de reflexão sobre pontuação de acordo com o sentido do texto. Vamos analisar o próximo slide, as outras atividades dessa mesma aula. Bem, aqui nós temos a aula 2, a atividade 2, após conhecer a versão escrita da lenda e revisar o texto produzido por você, preencha o quadro autoavaliativo para verificar como se saiu. Ao preencher esse quadro, os alunos terão que anotar quando isso ocorreu, né? Cada item. Foi sempre, foi às vezes ou nunca. E está aqui na primeira pessoa, né? Para que ele consiga fazê-lo, pensar realmente na produção que fez. Ó, consegui usar corretamente a letra maiúscula? Separei as falas dos personagens da fala do narrador? Usei os sinais de pontuação para encerrar as frases, né? Aí o ponto final de interrogação, exclamação, reticências. Usei travessão ou aspas para sinalizar as falas dos personagens. Usei a vírgula para enumerar fatos e separar frases. Dividi o texto em parágrafos. E a 4 aqui, que está equivocada, né? Na verdade, a 3. O que achou mais difícil na proposta de pontuar uma lenda? Por quê? Olhem, nessa atividade 2, quando o estudante analisar item por item do quadro da autoavaliação, ele terá uma nova oportunidade de observar separadamente o quanto conseguiu dar conta e o que está em estado de atenção. E na última atividade, né, a 3, como eu disse, né, está aí como 4,
eles terão que dizer o que acharam mais difícil. E isso, gente, é um ponto de chamada de atenção para os próprios aprendizes. Tanto essa atividade, essa questão 3, como o quadro anterior, são indicadores que devemos observar. Voz de professor. Eles são indicadores que devemos observar. O que eles assinalaram como às vezes ou nunca? Ambos revelam pontos que precisaremos retomar e ou aprofundar com os estudantes. Bem, qual habilidade a aula anterior favorece? Aqui, a produção escrita, né? Atividade 5 a 11B. Revisar e editar com autonomia anedotas, piadas, cartoons. Nessa habilidade de produção escrita, que tem o foco a produção escrita, que é a do 5º ano, a 11B, a habilidade é revisar e editar com autonomia anedotas, piadas, cartoons, contos, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. Essa habilidade, a 11B, também específica aqui do 5º ano, é a principal dessa aula. As demais já foram discutidas na aula anterior. Nesse momento, o mais importante em termos de aprendizagem, se dará quando os estudantes retomarem, depois de 1 ou 2 dias, a produção realizada, agora com o olhar de leitores. Primeiramente, eles terão que ler o próprio texto e analisar. Ele está coerente com o início da história? A pontuação empregada está contribuindo para a legibilidade e para o entendimento? Como os colegas pontuaram esse mesmo trecho? A socialização das formas de se pontuar e as escolhas iguais ou diferentes darão um tom dessa aula. Essa revisão não pode ficar só na forma oral. Nós, professores, podemos trazer nessa aula algumas produções já elencadas, né, já ali separadas, um acompanhamento realizado durante a produção e com as devidas autorizações dos estudantes, para serem socializadas com a turma toda. Isso pode ser feito, né, com uma foto do texto da produção do estudante e ser compartilhada aí no kit multimídia que nós temos em sala de aula, computadores e TV, não é? Dessa forma, colocamos os aprendizes a utilizar procedimento de revisar, editar, que usamos facilmente quando se trata de um texto produzido por meios tecnológicos. Mesmo sendo no papel, devemos ensiná-los a grifar o que pode ser mudado, puxar setinhas e anotar ao lado aspectos pertinentes, evidenciando outras alternativas de pontuação. Ou seja, o estudante tem que usar a sua produção como um objeto real de estudo, de reflexão, a qual ele tem a liberdade de alterá-lo, com a finalidade de melhorá-lo, é claro. Dessa forma, coloca-se o erro como forma de aprendizagem, de avanço sobre o que já se aprendeu. Vamos seguir para mais uma etapa. Por que vocês acham que eu escolhi tratar com vocês dessas aulas 9 e 10? Qual a relação entre elas? Olha, darei um tempinho aí para vocês pensarem, tá bem? E já voltaremos. Bem, após vocês pensarem, né, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa minha escolha.
quero lhes dizer, gente, que quando eu selecionei essas duas aulas, pensei em explicitar o quanto as práticas de leitura apoiam as práticas de escrita. Nessas duas aulas, os aprendizes terão que pôr em jogo tudo que estudaram sobre a pontuação nessa sequência 7 e olharem não só para a sua própria trajetória, mas para a dos colegas também. Esse movimento de ir e vir é profícuo à aprendizagem. O quadro com uma autoavaliação, na aula 10, ele solicita que os estudantes revejam seu desempenho em cada item da pontuação da reescrita realizada na aula 9. Há uma boa interação entre a leitura e a escrita, ou seja, ler e ouvir leituras pode apoiar o processo de escrita, em particular, de pontuar um texto escrito, de modo que os sentidos sejam garantidos. E vamos agora para o nosso último momento aqui do nosso encontro e vamos apontar algumas sugestões de atividades que vocês podem fazer aí na escola durante as ATPCs. Olha, sendo a questão da pontuação um aspecto tão necessário para o estudante que está no 5º ano, devemos, ao final dessa sequência, assim, termos um olhar aprofundado para as questões ainda não resolvidas. Para isso é necessário, ter anotado os problemas mais evidentes de pontuação que ainda persistem nas produções da turma. Se, por exemplo, for o discurso direto, selecionar textos de diferentes gêneros para explorar os sinais de pontuação em cada um deles, em particular, as formas de marcado. Planejar em equipe atividades para aprofundar a compreensão dos discursos direto e indireto. Pensar em como se pode ampliar e sistematizar o trabalho com os verbos de fala, né? A pontuação medial interna, como a vírgula, 2 pontos, etc. Planejar com os colegas como encaminharão as aulas e os possíveis ajustes necessários a cada turma. Bem, gente, vamos olhar o que vimos, né, nesse nosso encontro. Para começar, nós analisamos 2 aulas da sequência didática 7, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. O que tem que acontecer lá dentro da sala de aula, não é? Depois, refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava e, por fim, buscamos compreender como as práticas de leitura podem apoiar as práticas de escrita. Finalizando, quero dizer, gente, que foi muito bom estar aqui com vocês. Espero ter contribuído para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições e os ganhos didáticos dessa sequência 7. Peço, por favor, que vocês avaliem o nosso encontro por meio do link disponível aqui na tela, ok? Temos aqui a bibliografia, no qual nós nos baseamos para realizar este encontro. Eu quero agradecer a participação de vocês, espero encontrá-los brevemente. Um grande abraço e até lá!